Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria receber vocês aqui. Nossos encontros semanalmente acontecem aqui no Auditório União, mas hoje está tendo uma atividade lá, está tendo um velório. Logo mais, eu não sei, eu acho que amanhã um culto fúnebre de uma querida que partiu para o descanso. E nós estamos aqui, precisamos cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós nessa terça-feira. Estamos recebendo nosso querido pastor Edson Lemos, que logo mais vai estar ministrando a palavra do Senhor. Então nós nos alegramos, porque você veio. Você pode dar um sorriso aí para quem está do seu lado. Dê uma boa noite. Aquele sorriso que aparece o dente lá de trás aqui. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Seu irmão, sua irmã que está aí, querido. Então hoje nós temos a alegria de receber no nosso encontro aqui dos amigos de fé, o pastor Edson Lemos. Peço a ele que venha aqui à frente. O pastor Edson é meu cunhado e o Senhor chamou para servir a ele em Fortaleza em 2001, ele estava me lembrando agora há pouco. Então são aí cerca de 23 anos, vai completar esse ano, que ele serve ao Senhor lá. E hoje, na missão global Palavra de Vida, o Senhor fez uma reviravolta na vida do pastor Edson, maravilhosa, e o levou a experiências muito profundas com Deus ao longo dessas últimas 2 décadas. E uma das coisas que eu admiro muito no Edson é essa sensibilidade ao Senhor e a confiança, a perseverança nele. Uma das nossas conversas, que são muitas, eu lembro que ele disse que Deus não chamou ele para outra coisa, senão para a obra do Senhor. Isso não elimina aqueles que têm mais de uma vocação, como nós conhecemos vários. Mas, às vezes, eu ligava para ele e dizia, cara, por que você não faz isso? Que está ligado ao ministério. Ele dizia, não, foi para isso que o Senhor me chamou. Então, eu acho isso muito maravilhoso quando o homem tem a convicção do seu chamado e venha o que vier, ele persevera. E eu tenho visto o pastor Edson hoje serve ao Senhor numa região extremamente pobre, né? Pode dizer isso? Extremo é exagero não, né? Muito abaixo da linha da pobreza. Os cultos lá na igreja do pastor Edson sempre tem que ter comida, que as pessoas não têm o que comer. E o pastor Edson, ele tem uma formação de alto padrão. Ele estudou nos Estados Unidos, estudou fora dos Estados Unidos e outros países, e parecia que ele seria chamado para uma igreja no nível que ele estudou, e o Senhor disse, eu quero você lá naquele lugar, e é lá que você vai fazer o inferno conhecer teu nome, né? Vamos orar, estenda suas mãos aqui para a gente abençoar o servo do Senhor. Paizinho, obrigado porque esse dia chegou, porque esse momento chegou em que nós vamos ouvir a tua palavra através da vida do pastor Edson Lemos. Obrigado pela vida dele, porque o Senhor o tem conservado fiel. E que o Senhor permaneça com a tua unção sobre ele, para que ele continue caminhando na fidelidade ao Senhor, na força do teu poder. Usa ele nesta noite, como instrumento nas tuas mãos, para edificar a tua igreja. Amém, Senhor. E que somente o Senhor seja exaltado e glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus, amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Bom estar aqui. Vim a Manaus para resolver 2 questões pendentes. Uma é que eu tenho uma casa para vender ali Nova Esperança, Ponta Negra, de frente da restauração. Então, quem quiser comprar uma casa boa, com 4 suítes no 2º piso, com piscina, garagem para 3 carros, coberta, né? Jardim de 8 metros de frente, particular, com driveway, fala comigo, né? Coloquei na mão de pessoas que não tinham gabarito, e o imóvel está quase em estado de abandono. Eu vou ter que dar um grau, porque senão não vende, né? Então orem por isso. Se você quer falar comigo no particular,
A gente conversa depois. A segunda questão é que eu ganhei uma causa de um inquilino. O juiz já me deu vitória, transitado e julgado. Já foi o percentual para o arresto de salário, para depositar na minha conta, mas o pessoal do setor de pessoal não coloca o percentual para deduzir do salário do abençoado. Então, quem é que gosta de repreender o capeta, que é o devorador? Diga aí, levanta aí a sua mão aí, repreenda o inimigo, porque aquilo que é dos filhos de Deus, o inimigo não pode tomar. Ele vai relutar, ele vai estribuchar, como diz o cearense, mas tem uma hora que ele não pode reter. Aquilo que Deus disse é teu, é teu. Amém? Ele só está aumentando o volume que ele vai pagar, porque a cada dia tem juro. Glória a Deus. Então essas duas causas eu estou aqui. Talvez eu nem volte no dia 29, eu devo permanecer para poder fazer as coisas acontecerem em nome de Jesus. Amém. Mas é bom estar aqui. Obrigado, pastor Rubem, pelo convite. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria até que Fernando coloque aquele som, fundo musical que estava aí na hora da oração. Eu quero usar no tempo da pregação, hoje à noite. Alguém veio aqui hoje à noite para receber uma palavra do Senhor, ser incomodado, ser sacudido? Amém? Receber do Espírito Santo de Deus. Então você veio para o lugar certo. E eu creio que Deus vai falar aqui neste lugar. Eu quero que seja colocado aí no nosso multimídia, Êxodo capítulo de número 10, verso 26. Pode colocar na NVI, isso está na NVI já. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. Na outra versão diz: enquanto não chegarmos lá, não saberemos como servir ao Senhor. Na tua presença, Pai, nós entramos nesta noite. Usa-me, Senhor, como tu bem queres hoje à noite, no melhor da minha habilidade. Não que eu seja capaz, porque a tua palavra diz que a nossa capacitação vem do Senhor. E nesta noite, capacita-me para que a tua palavra seja conduzida com fidelidade, seja conduzida, meu Deus, como flecha, que o teu Espírito haja, que o teu Espírito flua, que o teu Espírito toque, que o teu Espírito faça o que ele bem quiser fazer neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, no nome de Jesus, amém. O nome da minha mãe é Joquebede. O nome do meu pai é Arão. Eu nasci no tempo de dificuldade, eu nasci no tempo de perseguição, de muita morte. Como eu ouvi a minha mãe dizer que muitas famílias perderam seus filhos, mas a minha mãe, para não me perder, ela colocou num cesto e me lançou no rio. E ali, como que fugindo de Faraó, eu estava à mercê daqueles jacarés no rio Nilo. Mas Deus, Yahweh, estava conduzindo
aquele cestinho que hoje chamam de bebê Moisés. Eu fui conduzido pelo livramento até chegar à filha de Faraó, que tomou-me das águas e adotou-me como filho. Ah, como foi difícil sair da minha casa, sair da minha mãe. Mas em pouco tempo chamaram a minha mãe para cuidar de mim. E aí eu comecei a viver um dualismo interior. Tinha hora que a minha mãe falava comigo e me ensinava as coisas da lei, as coisas de Yahweh. Mas ao mesmo tempo, à medida em que eu crescia, eu comecei a aprender na faculdade em Alexandria as coisas do Egito. No meu coração tinha a palavra de Deus, mas a minha mente era bombardeada pelo secularismo do Egito, da magia, das coisas da idolatria do Egito. Eu me criei nesse dualismo interior e sempre ouvia a minha mãe orar e ela dizia: você vai ser um grande homem, você vai ser um libertador, você vai ser usado pelo nosso Deus. Eu não tinha entendimento o que é que ela dizia. Eu não tinha pleno entendimento quando ela dizia: você vai servir a Deus. E eu cresci. E eu fui honrado, eu fui exaltado. Tinha carruagem, tinha banquetes, eu participava. Eu era filho da filha de Faraó. Eu tinha honra. Eu recebia louvores. Foi nesse ambiente que eu me desenvolvi. Mas algo dentro de mim começou a ferver. Algo dentro de mim começou, sabe, a me sacudir. Porque aquela palavra da minha mãe: você vai servir a Deus e não os deuses do Egito. E quando as coisas começaram a se fechar para o meu povo, eu vi aquele egípcio batendo, açoitando um hebreu, e eu tive que fazer alguma coisa, e eu matei aquele homem. Eu nunca tinha feito aquilo, mas eu matei. A ira aflorou, e eu cometi um crime. E para escapar de novo da morte, como anos atrás eu escapei, eu tive que fugir e tive que ir para o deserto, para longe, para não ser morto. E quando cheguei no deserto de Midian, ali encontrei Zípora, que estava no poço, e eu tirei água, e eu conheci aquela família. Jetro era um homem sem igual, sábio. Me recebeu na sua casa, e em pouco tempo eu estava membro da família. E agora estava eu ali no deserto, cuidando de coisas servis, de ovelhas. Depois de uma formação grandiosa nos melhores institutos e faculdades do Egito, na Alexandria, agora estava eu ali cuidando de ovelhas, de gado. E eu ficava a pensar: meu Deus, quando é que aquilo que a minha mãe disse que eu ia ser vai acontecer? Porque palavra de mãe é palavra de mãe. Quando é que isso vai acontecer? A preocupação de servir a Deus. Como é que nós vamos servir o Senhor
porque nós só saberemos quando chegarmos lá. Uma incógnita perturbadora. Até o dia em que eu vi a sarça ardia, e eu vi aquela sarça, e uma voz falou da sarça comigo, e mexeu comigo, mudou a minha vida, e eu sabia que era Deus falando comigo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. E eu tremia diante de ver aquela árvore queimando sem se consumir. Era o início de uma grande caminhada, porque eu já estava no deserto há muito tempo. Mas eu entendia o que Deus estava fazendo. Ele estava tirando o Egito de dentro de mim. Eu saí do Egito, mas Deus precisava tirar o Egito de mim. Foram os longos anos em que Deus trabalhou, humilhando, abatendo, porque grandes coisas Ele iria me usar. A minha mãe falava que Deus ia me usar tremendamente, mas eu tinha que estar preparado, e eu sabia que aqueles 40 anos iriam desaguar nisso. Mas quantas vezes eu desanimei. Não vai acontecer, não vai acontecer, isso é só um desejo da minha mãe, não, há muito tempo e nada acontece. Foi só um desejo da minha mãe. Mas a sarça mudou a minha vida. E depois daquele dia em diante, Deus começou a falar comigo mais e mais. Você vai fazer proezas. Coloque a sua mão. Eu me lembro quando eu coloquei a minha mão no meu seio e ela ficou leprosa. Quando Ele mandou eu jogar o meu cajado e se tornou em serpente. Eu me lembro. Eu fiquei fascinado. Que coisa maravilhosa. Eu não sabia que aquilo podia acontecer, mas aconteceu. Porque na verdade, Deus estava me chamando para servir a Ele. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. E agora, vai Moisés e fala com o faraó, deixa o meu povo ir. Mas como é o teu nome, para que eu chegue lá e diga que tu me mandaste? Diz aí para mim o teu nome. Eu sou o que sou. Só isso, eu sou o que eu sou. Diga que o eu sou me enviou. Aleluia. Quando Ele quis pegar Deus diz, você não me pega, eu sou maior do que a sua mão. Mas eu não sei falar, a minha língua é pesada, não tem problema, o teu irmão Arão vai ser teu profeta, ele vai falar por ti. Para de desculpa. Tá bom, Senhor, eu vou. Está chegando a hora. Diga, está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora em que Ele ia se apresentar e Ele ia dizer, o eu sou me enviou. E Ele está dizendo para você, deixa o meu povo ir, porque nós precisamos adorar a Deus. Nunca leve a adoração de forma barata. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Assim como Deus chamou Moisés, Deus trabalhou na tua vida ao longo da tua existência para esse tempo. E Ele te diz, aquilo tudo que eu fiz você passar, permiti você passar, foi preparar você para você me servir.
o acidente que você passou, a doença que você passou, o desemprego que você passou, o problema familiar que você passou, Deus estava dizendo: eu, assim como estive com meu servo Moisés, preparando-o para uma obra, eu tenho trabalhado na tua vida. Nada foi por acaso, diga aí, vai. Nada foi por acaso. Vamos dizer mais uma vez? Nada foi por acaso, porque Moisés sabia que ele tinha um chamado. Eu quero ir para o deserto prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Eu quero ir adorar o Senhor. Deus moldou você, Deus talhou você, Deus configurou você para esse tempo ser um adorador, ser uma pessoa que serve, ser uma pessoa usada. Tudo que Ele fez na sua vida até hoje foi preparar você. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, amém. Essa é que é a verdade. Qual é o propósito de Deus para nós na nossa vida, na nossa mera ou pequena existência na terra? Nós temos que nos preparar para a eternidade. E o Senhor está dizendo: assim como eu trabalhei longos 40 anos com Moisés no deserto, para tirar o Egito dele, para ele me ser útil, eu tenho trabalhado na tua vida. E quando Moisés se apresenta a Faraó e diz que o povo tem que ir, Faraó começa a resistir e começa a dizer quem é que vai, quem é que fica. Vão só os homens. Tá bom, eu libero. Vão só os homens, fiquem as mulheres e fiquem as crianças. Já pensou? Deixar as mulheres e as crianças? Impossível, Faraó. Nenhuma parte da minha família fica no Egito. E eu quero dizer uma coisa para você aqui: se você tem algum familiar não crente, diga hoje à noite: ninguém da minha casa fica no Egito. Ah, foi fraco para essa bênção. Ninguém da minha casa fica no Egito. Nunca esqueça que Faraó é simbólico de Satanás. Liderança maligna. E ele quer reter. Ficam as mulheres, ficam as crianças. O desejo dele é reter familiares no Egito, no mundo, no pecado, longe da igreja, dividindo a casa, dividindo a família, criando confusão, criando problema, criando desunião. Depois, quando Faraó percebeu que Moisés era persistente, diz: não vai, não vai, as crianças vão, as mulheres vão. Aí ele diz o quê? Tá bom, então deixa o gado, deixa as ovelhas. O inimigo sempre vai querer uma coisa para minar. Como é que eu vou servir ao Senhor sem os meus bens, sem aquilo que eu tenho? Embora que há muita gente na igreja que serve ao Senhor, mas os bens não estão no negócio, separado. O Senhor está falando aqui hoje à noite: as ovelhas, os bois, fazem parte do culto, fazem parte da adoração. Os teus bens fazem parte da adoração. Davi disse: eu não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe nada.
tem que me custar alguma coisa. Quanto é que é a eira Ornã? Me diz o preço. Eu quero pagar o preço integral. É aqui que nós chegamos no texto. Agora. Leia aí para mim, igreja, vai. Quem é que entendeu o texto agora? Dá um glória a Deus aí. Olha, Faraó, você não pode reter os nossos rebanhos, porque nós temos que escolher alguns deles para prestar culto. Deixa eu dizer uma coisa, qual é o leque que Deus tem para escolher na tua vida para servir a Ele? Qual é o leque de opção que você está dando a Deus? Senhor, eu posso te servir nesta capacitação, eu posso te servir nesta qualidade, Senhor, eu posso te servir nesse posto, ou será que você só tem uma opção para dar para Deus? Porque nós precisamos oferecer esse leque de oportunidades para o serviço do Senhor. Deixe que Deus escolha. Quando eu estava no seminário, eu tinha essa preocupação, eu digo, Senhor, eu quero me preparar. O Senhor sabe disso. Senhor, eu quero me preparar para que Tu me uses como Tu queres. Se Tu queres que eu seja professor, eu vou ser professor. Se Tu queres que eu seja pastor, eu vou ser pastor. Se Tu queres que eu seja missionário, eu vou ser missionário. Mas eu quis, meu Deus sabe disso, eu quis diante do Senhor dar mais de uma opção para Deus. Você tem mais de uma opção para Ele? É essa incógnita perturbadora. Eu não sei como é que eu vou fazer para servir. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que ter as opções, porque o que Ele pedir, eu vou entregar. O que Ele desejar, eu vou realizar. Culto é culto, Ele pode pedir e você tem que entregar, e você tem que render. Então é isso que perturbava Moisés na negociação com Faraó. Não pode ficar nenhum casco. Olhe para a sua vida. Ainda tem alguma coisa que ainda está relacionada ao Egito? Mesmo que seja pequena? Porque pode ser o casco. Pode ser o casco. Porque quando eu chegar lá, o Senhor chegar e disser, eu quero que você me sirva com casco. Cadê o casco? Está lá com o Faraó. Ele não ia voltar para pegar. E ele ia se arrepender. Por que que eu não peguei o casco? O casco não podia ficar. Nada pode da sua vida ficar no Egito, porque isso é a diferença que faz na tua vida com Deus. Quando você sai com tudo. Diga para o seu vizinho aí. Moisés passou aqueles 40 anos para o Egito sair dele, mas será que ainda tem muito crente com muita coisa interior no Egito? Eu sei, aqui no Amazonas tem gente que se desvia no tempo do boi. Quando chega em junho, lá vão para Parintins. Quando termina a festa, se reconcilia. Pastor, me arrependi. Meu boi perdeu, mas eu me arrependo em nome de Jesus. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Lá em Fortaleza é o Fortal. Vamos para o Fortal, aí depois
se reconcilia depois de pular 4 dias o carnaval fora de época. Vamos dizer misericórdia, Senhor, vai. Mas o que é isso? Isso ainda é gente que tem Egito dentro dele. O Egito não foi tirado ainda. Sabe por quê? Porque ainda não passou por um deserto. O deserto tem benefício. Ele queima o Egito que está dentro da pessoa. O deserto queima o Egito que está dentro da pessoa. E a pessoa nunca mais vai ser a mesma. Porque ele vai olhar para o Egito e dizer: eu não tenho mais prazer nisso daí. Tem crente que vibra mais com futebol do que com Jesus. Por que eu falar isso? Os pastores tragam prazer. Mas estou falando a verdade ou não estou? Em casa no jogo, vamos. Você perdeu. Pênalti, 45 minutos para terminar. Mas na igreja, para ele dizer um amém, o pastor faz uma ginástica. Mas em casa ele grita, Átila, grita que é uma beleza da frente da TV. Tosse. Vai. Fica secando o outro time. Vai. Toma. Igreja, pelo amor de Deus, a nossa opção é vir com tudo para Jesus. Não pode ficar nenhum casco, nenhuma reserva mental, nenhum pecado de estimação, nada encoberto, nada engavetado. Não, Senhor, eu vou vir com tudo. Sabe por quê? Porque eu quero a bênção completa. Quem é que quer a bênção completa? Levanta a mão. A bênção completa. Nós estamos trabalhando para a bênção completa, mas na hora da entrega completa é complicado. Porque o Senhor está dizendo: mas tu tem aí um egitinho aí dentro. Esse egitinho tem que sair. Tem o boi ápice. Tem um bezerro de ouro. Misericórdia, vai. Chega a hora, igreja, que nós precisamos tomar a decisão de dizer: não fica nenhum casco. A minha vida é inteira do Senhor. Porque eu não sei como é que Deus vai me usar. Se Ele me desafiar para ir para uma tribo, eu vou. Ser missionário entre a tribo de índios. Não tem shopping, não tem ar-condicionado, não tem açougue. Está vendo como é difícil dizer amém? Mas sabe que tem gente que vai? Tem gente que vai. E o Senhor, Ele está dizendo aqui para você hoje à noite, meu irmão, preste atenção, você tem teu leque de opção para Deus como a primeira opção, e nós devemos ter confiança o suficiente para esperar com paciência a hora da manifestação da sua vontade. É isso que eu vou fazer com a minha vida? E o Senhor manifesta, e na hora dessa manifestação, você agarra aquilo que você sabe é o que Deus tem para mim. Eu vou viver a minha vida por isso. Vale a pena ter uma razão para viver. Cristo é a nossa razão de viver. Amém, igreja? Então, faça essa retrospectiva, essa autoanálise daquilo que Deus já fez, de onde Deus tomou você, percorreu o caminho com você para trazê-lo até aqui, e você tem que ter um entendimento que precisa servir a Deus. Eu não sei como eu vou servir, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me preparar da melhor maneira. Eu vou orar como se tudo dependesse de mim, e como se tudo dependesse de Deus. E Deus vai dizer assim: eu tenho algo para você no meu reino. E sabe, igreja, quando Deus vai fazer as coisas, Ele não escolhe multidão, Ele escolhe o homem. Quando Ele quis fazer a humanidade, Ele fez um homem, Adão. Amém?
Quando ele quis destruir a humanidade, ele escolheu um homem, Noé. Amém? Quando ele quis fazer um reino eterno, ele escolheu Davi. Amém? E quando ele quis salvar a humanidade, ele escolheu um homem, Jesus de Nazaré. Amém? Não se preocupe com os outros. É Deus e tu. Diga para o seu vizinho aí, é Deus e tu. Aquilo que Deus tem contigo é individual. A tua mulher não tem nada a ver com isso. Desculpe você. Aquilo que Deus tem com você, minha irmã, o teu marido não tem nada a ver com isso. É mistério entre ti e Deus. Vai ter mulher que se salva e marido que vai ficar de fora. Vamos dizer misericórdia. Estar na igreja não quer dizer que vai entrar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então estou aqui só falando a palavra, né? Porque o mistério é individual. A chamada é individual, a salvação é individual, a decisão é individual, a entrega é individual. Mãe não salva filho, filho não salva pai. Por mais que tenha amor, a salvação é particular, individual. Vem cada um por sua vez para Jesus. Mas você precisa ter aquela chama interna e dizer, como é que eu vou servir ao Senhor? Eu já tenho tanto tempo de crente, ainda estou no banco. Já está chegando em abril para maio, ainda não ganhei uma alma para Jesus. Como é que eu vou servir a Ele? Você pode baixar a sua cabeça? Uma incógnita perturbadora. Como é que eu vou servir? Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que surpreende. E nós precisamos estar prontos para entregar o que Ele quer, para Ele nos levar aonde Ele quer que nós vamos. Seja no lugar bom, seja no lugar que nós não julgamos ser bom, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você repete essa oração comigo, vai. Senhor Jesus, ouvimos a Tua voz. Nós entendemos hoje que não pode ficar nada no Egito. O mundo é o Egito. Nós somos agora a eclesia, os chamados para fora, chamados para fora do mundo, para vivermos para o Senhor. Senhor, não fica uma unha no Egito. Tudo vai ser entregue nas tuas mãos. Nós queremos fazer isso hoje à noite. Usa-nos para a glória do teu nome. Nos usar. Me ajuda, Senhor, a cumprir o teu chamado, a cumprir a tua vontade. Que eu encontre a minha oportunidade de serviço. Porque o crente que serve é abençoado. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Glória. Vamos bater uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Foi um prazer estar com os irmãos. Deus abençoe, pastor Rubem. Obrigado, pastor Edson.
Eu já tenho dito para os meus amados que, para mim, o melhor culto é aquele que você não sai saltitando, sai pensando. Sai avaliando o que você tem feito da sua vida. Querido, eu sei que nossos cultos, na nossa geração, não é muito comum nós vermos milagres sobrenatural acontecendo. Mas saiba que o culto é um lugar de entrega. O culto é um lugar de sacrifício. Sacrifício vivo, de entrega. Enquanto nós não entendemos que nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, a gente vai viver parcialmente o poder de Deus, aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Eu quero muito que os amigos de fé, os homens, se levantem para triunfar. Ah, pastor Edson, a mentalidade nossa, triunfar quer dizer carro novo, quer dizer conta bancária rechonchuda. Mas eu li um livro chamado O Homem que Obedecia. Como é o nome do autor, Rafael? Te lembra? E aquele homem, ele deixou tudo. Ganhou uma grande herança de sua família rica em Londres. E foi para a China pregar o evangelho. Quando alguém disse, seu pai morreu e a herança está te esperando, é muita grana. O homem era fazendeiro, ele disse, eu já estou com a minha herança aqui. E ele abriu mão daquilo, que sacrifício, que culto ao Senhor. Mas o melhor de tudo é quando nós entendemos que o seu culto ao Senhor é o que o pastor Edson falou. É tudo que Ele te deu. Tudo faz parte do culto. Da adoração, da glória do Senhor. A profissão, a família, a esposa, os filhos, o negócio. É para a glória do Senhor. Foi para isso que Jesus nos comprou. Você imagina, você foi comprado. Só que não foi com dinheiro. Foi com algo muito mais poderoso. Um dinheiro ou um valor, não um dinheiro, um valor que vale tanto no físico como no espiritual. E esse valor, ele aponta, sabe para onde, gente boa? Para a eternidade. Você foi comprado para a eternidade. Esse tempinho que nós estamos passando aqui é um preparo para esse encontro eterno com Deus. Eu sonho com isso. Eu desejo isso. Eu desejo isso. Levante sua mão assim, eu quero orar por você. Pai, nós bendizemos e exaltamos o Senhor por esse culto prestado a Ti. Louvamos o Teu nome pela palavra ministrada sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dá coragem, ousadia, como o Senhor deu a Moisés, para romper com o seu passado, com o Egito, e caminhar na Tua presença, sendo resposta Tua, instrumento Teu de libertação daquele povo. Senhor Deus, há muitos cativos também na nossa geração. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres, Senhor, que estejam andando contigo, andando na força do Teu poder, em obediência plena, para ser resposta Tua também na vida dessas pessoas. Pai, eu quero abençoar o Teu povo com a prosperidade do Senhor. Que não haja, Senhor, necessitado em nosso meio. Como diz a Tua palavra, que tenhamos, Senhor, para o nosso sustento e também para ajudar o necessitado. Para não pedir emprestado, Senhor, mas ajudar generosamente ao que precisa. Meu Deus, abençoa-nos protegendo de males e perigos, de acidentes. Livra-nos, Senhor Deus, do invejoso, do perseguidor, do olho gordo, do trapaceiro, do homem mau. E, Senhor Deus, que os Teus anjos se acampem dia e noite ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Abençoa a nossa casa, Senhor, que a nossa casa seja uma casa de oração, um lugar onde a Tua presença habita. Paizinho, cuida da nossa saúde, Senhor. Nós repreendemos a enfermidade, as bactérias, os vírus, aquilo que se move, Senhor Deus, no invisível, que muitas vezes não sabemos como nos defender. Nos defende. Dá-nos uma imunidade forte para que o Teu povo tenha saúde plena, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, segura na nossa mão. Nos conduz no restante dessa semana para o caminho da vitória, para o caminho do triunfo.
e que em tudo isso o Senhor seja exaltado. Paizinho, obrigado pela essa igreja, obrigado pelo pastor Edson, pelo ministério dele. Alarga as suas fronteiras, Senhor Deus, dá a ele a visão ampliada da tua vontade, Senhor. Abençoa aquela igreja que o Senhor deu responsabilidade a ele de cuidar. Ó Deus, que a tua presença, Senhor, se espalhe naquele lugar. E onde houver, Senhor Deus, lugares, Senhor Deus, que vendem drogas naquele bairro, pessoas envolvidas, que elas sejam libertas pelo poder do Evangelho de Jesus. E que o teu servo seja a tua boca naquele lugar, para proclamar a tua verdade e libertar o cativo. Assim nós oramos, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite de sono tranquilo e um despertar alegre e feliz na sua santa presença. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória.